Eles disseram, mas Silas McRae tinha um coração feito de granito e veias fluindo com água gelada. Ele era um homem que lutava ursos grizzly por esporte e tinha ouro suficiente enterrado nas montanhas Bitterroot para comprar o estado de Montana 2 vezes. Cada viúva bonita e debutante desesperada em Big Timber fazia fila para chamar sua atenção, exibindo seus sorrisos e apertando seus espartilhos. Elas pensavam que a beleza era a chave para o reino de um homem da montanha. Elas estavam erradas. Elas não sabiam que Silas não se importava com as mulheres que queriam seu ouro. Ele estava procurando pela única mulher que notasse sua dor. Esta é a verdadeira história de como o homem mais temido no Oeste ignorou os pavões e escolheu a garota silenciosa, de corpo robusto que remendou sua alma dilacerada. Começando com suas botas. Big Timber, território de Montana. Outubro de 1884. O sino acima da porta da Mercantile Geral de Halloway não apenas tilintou. Ele guinchou, anunciando a chegada de algo massivo. O ar dentro da loja, geralmente cheirando a lavanda seca e tabaco velho, instantaneamente mudou. Ele se encheu com o cheiro de pinho molhado, almíscara animal e frio bruto, congelante. Conversas morreram. O grupo de mulheres parado perto dos rolos de tecido, liderado pela viúva Lídia Aprendiz, congelou no meio da fofoca. Silas McRae abaixou sua cabeça para entrar. Ele era um gigante de um homem, medindo 1,96 m em suas meias, embora ninguém jamais o tivesse visto apenas de meias. Ele usava um casaco feito de uma colcha de retalhos de peles de lobo que fazia seus ombros parecerem tão largos quanto um eixo de carroça. Sua barba era um emaranhado de arame preto, escondendo um rosto que o rumor dizia ter sido cicatrizado por um ataque de puma. Ele bateu seus pés, enviando nuvens de lama semi-congelada para as tábuas do assoalho imaculado. "Sr. McRae?" Lídia Aprendiz ronronou, dando um passo à frente. Ela era uma visão em seda azul, uma raridade em uma cidade fronteiriça, mas seu falecido marido tinha sido o banqueiro da cidade, e ela usava sua herança bem. "Oh, nós não esperávamos você descendo da montanha antes da primeira neve." Silas não olhou para seu rosto. Ele olhou por cima de sua cabeça, seus olhos vasculhando o quarto com a intensidade predatória de um lobo verificando uma linha de árvores. Ele grunhiu, um som que retumbou em seu peito como um trovão distante. "Suprimentos." Foi tudo o que ele disse. Lídia não se intimidou. Ela sinalizou para as outras mulheres, Sarah Miller e a jovem Bessette Tate, que abanaram seus leques apesar do frio. Elas eram as joias da cidade, as mulheres pelas quais os homens lutavam em salões. Elas haviam feito um esporte de apostar quem eventualmente domaria a fera da montanha e reivindicaria a reivindicação de sua mina de ouro rumorosa. "Sr. Halloway está nos fundos", Lídia disse, dando um passo mais perto, ignorando o cheiro de madeiras agarrando-se a ele. "Mas certamente um homem de sua estatura precisa de mais do que apenas farinha e feijão. O inverno é longo e solitário lá em cima." Silas a ignorou. Ele se virou bruscamente em direção ao balcão, mas quando ele girou, um rasgo nauseante ecoou pela loja silenciosa. Ele tropeçou. Sua bota direita massiva, couro gasto, amaciado por anos de neve e graxa, havia prendido em uma cabeça de prego saliente na tábua do assoalho. O couro já esticado havia rasgado amplamente perto da sola, expondo a meia de lã grossa e a vulnerabilidade de seu pé ao frio cortante. Silas congelou. Ele olhou para a bota. Foi um desastre. Um homem da montanha sem boas botas era um homem morto. "Oh, céus!" Lídia riu levemente. Um som cruel e tilintante. "Parece que a fera está caindo aos pedaços. Você realmente deveria se vestir mais apropriadamente para a cidade." "Silas!" As mulheres riram. A mandíbula de selos apertou-se sob sua barba. Ele não tinha um par sobressalente. Ele havia cavalgado 3 dias para chegar aqui. "Eu posso consertar isso." A voz era tão suave que quase foi engolida pelas partículas de poeira no ar.
Silas virou a cabeça. Atrás do balcão, escondida nas sombras das prateleiras de produtos secos, sentava-se uma figura que a cidade preferia tratar como parte da mobília. Era Martha Higgins. Martha tinha 28 anos, uma solteirona pelos padrões da fronteira, e ela ocupava espaço. Ela era uma mulher grande, de corpo robusto com curvas suaves e rolantes, que a moda da época, com suas cinturas apertadas e anquinhas, não perdoava. Seu vestido era um chita marrom, desbotado simples que esticava nos ombros e quadris. Ela tinha um rosto como uma lua de colheita, redondo e pálido, com olhos da cor de pedras de rio molhadas. Lídia zombou. Martha, não seja ridícula. Você é uma balconista, não uma sapateira. O Sr. McCrae precisa de um profissional, não de uma... Eu tenho um sovela-linha encerada bem aqui, Martha disse, sua voz tremendo ligeiramente, mas seus olhos fixos nas botas de Silas. Ela não olhou para seu rosto. Ela olhou para o problema. Se o senhor tirar, eu posso remendar antes que você saia. Não será bonito, mas vai aguentar. Silas olhou para as mulheres de seda azul, que olharam para ele com pena e diversão. Então ele olhou para Martha. Ela não estava sorrindo. Ela não estava flertando. Ela estava olhando para seu pé com preocupação genuína. Silas sentou-se em um barril de biscoitos. Ele não disse uma palavra. Ele desamarrou a bota e atirou. O quarto estava agonizantemente silencioso enquanto Martha vinha por trás do balcão. Ela se moveu com uma pesadez que atraiu o olhar desdenhoso de Lídia. Mas quando ela pegou a bota massiva em suas mãos, seus movimentos mudaram. Seus dedos eram grossos, calejados e incrivelmente ágeis. Ela sentou-se em um pequeno banquinho, colocando a bota enlameada e cheirosa em seu colo, despreocupada com a sujeira manchando seu avental. Ela pegou uma agulha pesada e linha encerada de seu bolso. Nojento! Sarah sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Olhe para ela! Ela parece que está lutando com um porco. Martha estremeceu, suas bochechas queimando em um vermelho carmesim profundo. Mas ela não olhou para cima. Ela empurrou a agulha através do couro resistente. Puf, puxar, puf, puxar. Silas a observou. Ele observou a maneira como sua testa se enrugava em concentração. Ele observou como ela não tentava puxar conversa. Ele viu a maneira como suas mãos, embora grandes, eram gentis com seu equipamento gasto. Ela não estava tentando vender nada para ele. Ela não estava tentando se casar com ele. Ela estava apenas consertando o que estava quebrado. 10 minutos se passaram. As viúvas ficaram entediadas e foram para o tecido. Pronto, Martha sussurrou. Ela mordeu a linha com os dentes e a amarrou. Ela entregou a bota de volta. A linha da costura era feia, grossa e preta, mas era forte. Mais forte que a costura original. Silas puxou a bota. Ele mexeu os dedos dos pés. Estava apertada, segura. Ele se levantou, batendo o pé. Sólido. Ele enfiou a mão no bolso e puxou uma pepita de ouro do tamanho de um ovo de robin. Ele a abateu no balcão. Pelo concerto, ele resmungou. Os olhos de Martha se arregalaram. Senhor, isso, é o salário de um ano. É demais. A linha custou 1 centavo. Eu não paguei pela linha, Silas disse, sua voz profunda e rouca. Ele olhou para ela diretamente nos olhos pela primeira vez. Eu paguei pelo silêncio. Ele pegou seus suprimentos, lançou um olhar para Lídia, que a fez recuar, e saiu furioso da loja. Martha sentou-se ali, a lama de sua bota ainda em seu avental, agarrando a pepita de ouro, seu coração batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Novembro de 1884. 3 semanas depois, as primeiras neves pesadas haviam coberto o vale. A cidade de Big Timber havia se estabelecido em seu ritmo de inverno. Noites longas, brigas de saloon e fogueiras rugindo em lareiras. Martha Higgins tentou não pensar na montanha. Ela mantinha a pepita de ouro escondida em uma lata de folhas de chá debaixo de sua cama no pequeno quarto que ela alugava atrás da padaria. Ela não a havia gastado.
Parecia um talismã. Era a prova de que alguém havia visto seu trabalho e o valorizado, mesmo que esse alguém fosse um recluso aterrorizante. A fofoca da cidade, no entanto, havia contado a história de forma diferente. Lídia Aprendiz havia dito a todos que Silas jogou dinheiro na garota gorda por pena, porque ela havia arruinado seu avental. Ele é um homem de caridade, Lídia disse ao círculo de costura, mesmo para os desafortunados. Em uma tarde de terça-feira, o sino em Holloway tocou novamente. Silas McRae entrou. Desta vez ele não estava sozinho. Ele havia trazido uma mula de carga carregada com peles curadas, Castor, Raposa e Marta. Era uma fortuna em peles. A loja estava cheia. Era dia de homens. Homens estavam reunidos perto do fogão. Mulheres estavam olhando as fitas. Quando Silas entrou, o silêncio voltou. Ele foi direto para o balcão. Sr. Holloway, um homem magro e nervoso, correu. Sr. McRae, trazendo para o salão. Nós podemos pesar esses para crédito ou dinheiro. Silas não respondeu a Holloway. Ele olhou além do lojista. Onde ela está? Holloway piscou. Quem? A remendadora. Marta estava em uma escada, estocando latas de café em uma prateleira alta. Ouvindo sua voz, sua mão escorregou e uma lata caiu no chão. O barulho alto atraiu todos os olhos na sala. Ela congelou, sentindo o calor familiar da vergonha subir por seu pescoço grosso. Ela lutou para descer, a escada rangendo sob seu peso. Ela podia sentir os olhos da cidade em suas costas, julgando seu tamanho, sua falta de jeito. Silas foi até a escada. Ele não ofereceu uma mão. Ele sabia que isso a envergonharia mais. Ele simplesmente ficou ali, criando uma parede física entre ela e a multidão que olhava. Quando ela alcançou o chão, ela manteve seus olhos em suas botas. A costura que ela havia feito estava firme, embora estivesse incrustada de neve fresca. Sr. McRae, ela sussurrou. A costura está falhando? Não, ele disse. Ele enfiou a mão no bolso profundo de seu casaco de pele de lobo. A sala inteira se inclinou. Lídia Aprendiz, parada perto da janela, sorriu, esperando que ele tirasse uma moeda ou talvez uma lista de reclamações. Em vez disso, Silas puxou um pequeno pacote embrulhado de pele macia de veado. Ele o estendeu para Marta. Encontrei isso, ele disse. Pensei que combinava com seus olhos. As mãos de Marta tremeram enquanto ela pegava o pacote. Era incrivelmente macio. Ela desdobrou o couro. Dentro estava um carretel de fita de seda, não o material barato vendido, mas seda importada, cintilante. Era verde, um verde musgo profundo, salpicado de cinza, exatamente a cor de pedras de rio molhadas. Um suspiro coletivo percorreu a sala. É lindo, Marta gaguejou. Mas por quê? Você consertou minha bota, Silas disse, mudando seu peso. Ele parecia desconfortável com a plateia, mas ele não recuou. E você não pediu nada enquanto fazia isso. Sem conversa, sem perguntas. Eu estava apenas fazendo meu trabalho, senhor. Você remenda coisas, Silas disse, sua voz caindo uma oitava destinada apenas a ela. Eu tenho muitas coisas que estão quebradas. Lídia Aprendiz não aguentou mais. Ela marchou para a frente, seu rosto corado de indignação. Sr. McRae, ela interrompeu, sua voz estridente. Certamente o senhor está enganado. Marta é uma trabalhadora robusta. Oh, sim, mas seda. Essa cor dificilmente lisonjearia uma mulher de suas proporções? É um desperdício de material fino. Sarah aqui estava apenas dizendo que precisava de verde para sua faixa de Natal. Silas lentamente virou a cabeça. O movimento era como uma torre de batalha em um encouraçado. Ele olhou para Lídia, então para Sarah, que era esguia, loira e aterrorizada. Eu não comprei para Sarah, Silas disse. A ameaça em sua voz poderia ter congelado água fervente. Eu não comprei para você.
Eu comprei para a senhora que salvou meu pé. Ele se virou para Marta. Eu tenho um casaco. Precisa de um novo forro. Prendeu em um galho. É trabalho pesado. Muito pesado para essas. Ele gesticulou vagamente para as outras mulheres. Precisa de mãos fortes. Marta agarrou a fita verde ao seu peito. Pela primeira vez em sua vida, ela não se sentiu como a garota pesada no canto. Ela se sentiu vista. Eu posso consertar, Sr. McCrae, ela disse, sua voz ganhando uma fração de força. Silas, ele a corrigiu. Eu posso consertar, Silas. Bom, eu trago na quinta-feira. Ele inclinou a cabeça, não exatamente uma reverência, mas um sinal de respeito, e se virou para sair. Ao passar por Lídia, ele parou. E mãe, Silas disse à viúva. Sim, Lídia respirou, esperando um alívio. Você me lembra um gaio azul. Muito barulho, penas bonitas, mas você rouba ovos dos ninhos de outros pássaros. Eu não gosto de gaios azuis. Ele saiu para a neve, deixando Lídia roxa de raiva, e o resto da cidade olhando para Martha Higgins, com uma expressão confusa e nova. Martha não os notou. Ela estava passando o polegar sobre a seda verde musgo, sorrindo um pequeno sorriso secreto. Mas o drama estava apenas começando. Porque no Velho Oeste, quando um homem com ouro favorece uma mulher que a cidade rejeitou, a cidade não fica apenas com ciúmes, ela se torna perigosa. 20 de dezembro de 1884, o baile do solstício de inverno de Big Timber, era a única noite do ano em que a hierarquia social da cidade deveria se dissolver sob a influência de cidra quente e música de violino. Na realidade, era onde as linhas eram traçadas à tinta. Martha Higgins não havia planejado ir, mas a fita de seda verde que Silas lhe dera estava em sua cômoda como uma promessa. Por 3 noites ela havia ficado acordada até tarde, costurando-a na gola e nos punhos de seu melhor vestido, um vestido de lã escura que era resistente e indulgente, com a seda verde contra sua pele. Ela sentiu um lampejo de algo que não sentia desde que era uma menina. Bonita. Quando ela chegou à prefeitura, o calor do fogão a lenha e o cheiro de castanhas assadas a atingiram. A sala girava com cor. Lídia, a aprendiz, estava presidindo a corte no centro da sala, usando um vestido de veludo carmesim que custou mais do que Marta ganhou em 5 anos. Quando Lídia viu Marta entrar, seus olhos se estreitaram, então se arregalaram com um brilho predatório. Marta, Lídia chamou, sua voz escorrendo falsa doçura. Você veio e olhe, você está usando a fita. A música parou. A sala silenciou. Marta agarrou seu chale. Eu só queria ouvir a música, senhora aprendiz. Bobagem, Lídia disse deslizando. Ela pegou a mão de Marta, seu aperto surpreendentemente forte. Você é o assunto da cidade, a mulher que encantou a fera da montanha. Você deve dançar. Eu não danço, Marta sussurrou, o pânico subindo em sua garganta. Oh, não seja tímida. Olhe, todos querem ver. Lídia a puxou para o centro do chão. A multidão se separou. Homens riram. Mulheres sussurraram atrás de seus leques. Marta se sentiu massiva. Uma mancha escura em uma sala de flores brilhantes. Ela tentou se afastar, mas Lídia segurou firme. Você sabe, Lídia disse alto o suficiente para a última fila ouvir. Silas não vem esta noite. Ele provavelmente está em sua caverna, rindo de como foi fácil trocar um pedaço de fita por trabalho gratuito. Marta congelou. Ele não fez. Ele não faria. Oh, querida! Lídia zombou, abandonando o ato. Ele é mal. Ele é um homem. Homens como ele não olham para mulheres como você para romance. Eles olham para você para o trabalho. Você é apenas uma mula de carga em um vestido para ele. Lídia acidentalmente pisou na barra do vestido de Marta. Quando Marta se virou para fugir, o tecido rasgou. Um som alto de rasgo ecoou pelo salão. Marta tropeçou, caindo de joelhos.
A fita de seda verde em seu punho prendeu em um prego no chão e desenrolou, espalhando-se pelo chão empoeirado como tinta derramada. Risada. Começou como uma ondulação e se tornou uma onda. Marta fechou os olhos com força, lágrimas quentes e ardentes. Ela não tentou se levantar. Ela só queria que o chão se abrisse e a engolisse por inteiro. Ela estendeu a mão para a fita arruinada, seus dedos tremendo. Bum! As portas duplas da prefeitura não se abriram. Elas foram chutadas. Uma rajada de neve rodopiou para a sala quente, matando instantaneamente o riso. Emoldurado na porta, coberto de neve, estava Silas McCray. Ele não estava usando suas peles de lobo. Ele estava usando um terno preto, mal ajustado, apertado nos ombros, claramente arrastado de um baú que não havia sido aberto em uma década. Ele parecia desconfortável, zangado e aterrorizante. Ele examinou a sala. Ele viu o veludo carmesim de Lídia Aprendiz em pé sobre o monte escuro no chão. Silas entrou na sala. A multidão se dividiu como o mar vermelho. Ele não olhou para mais ninguém. Ele foi direto para Marta. Lídia deu um passo para trás, sua confiança vacilando. Silas, eu estava apenas ajudando-la a se levantar. Ela é tão desajeitada. Quieta. Silas latiu. A palavra foi como um tiro. Ele se ajoelhou sobre um joelho, algo que ninguém nunca o tinha visto fazer. Ele não se importou com a lama em suas calças. Ele estendeu a mão e pegou a mão trêmula de Marta. Marta, ele disse suavemente. Ela abriu seus olhos molhados, olhando para ele com descrença. Meu vestido está arruinado à fita. Esqueça a fita, Silas disse. Olhe para mim. Ele se levantou, puxando-a gentilmente para seus pés. Ele era enorme ao lado dela, protegendo-a de todos os olhares. Ele se virou para encarar a sala, seus olhos queimando com um fogo frio. Eu passei 10 anos nas montanhas, Silas resmungou, sua voz preenchendo o salão. Eu vi lobos comerem sua própria espécie. Eu vi ursos despedaçarem um acampamento, mas eu nunca vi nada tão feio quanto vocês. Ele olhou diretamente para Lídia. Show! Você acha que beleza é seda e pintura? Ele cuspiu. Esta mulher aqui, ela tem mais graça em seu dedinho do que você em sua vida vazia inteira. Ela consertou o que estava quebrado sem pedir um tostão. Vocês apenas quebram coisas para ouvir o som. Ele se virou para Marta, ignorando o silêncio atordoado. Ele enfiou a mão no bolso. Ele não tirou um anel. Ele tirou uma pesada chave de ferro. Martha Higgins, Silas disse. Eu estou farto desta cidade. Eu estou voltando para o cume alto. Eu tenho uma cabana. É quente, é silenciosa. E ninguém lá jamais rirá de você. Ele colocou a chave em sua mão. Eu não estou pedindo uma empregada. Ele disse, sua voz rouca de emoção. E eu não estou pedindo uma costureira. Eu estou pedindo uma parceira. Você vai cavalgar comigo? Marta olhou para a chave. Estava fria e pesada. Então ela olhou para Lídia, que estava pálida de choque. Finalmente ela olhou para Silas. Pela primeira vez, ela viu a solidão por trás de sua barba. Sim, ela sussurrou. Mais alto! Silas disse, sorrindo ferozmente. Sim, Marta gritou. Silas a pegou em seus braços, carregando-a em estilo nupcial. A multidão ofegou. Ele saiu do salão, carregando-a para a neve, deixando a cidade de Big Timber em silêncio atordoado e envergonhado. 21 de dezembro de 1884. A realidade da decisão se estabeleceu no momento em que as luzes da cidade desapareceram atrás deles. Eles não estavam em uma carruagem. Silas tinha uma carroça puxada por 2 cavalos de tiro massivos carregados com suprimentos para um longo inverno. Marta sentou-se no banco ao lado dele, envolta em 3 peles de búfalo. A adrenalina da dança havia passado, substituída por um frio cortante e uma ansiedade irritante. O que ela havia feito?
Ela era uma mulher solteira viajando sozinha com um homem que mal conhecia para a parte mais selvagem do território. Silas não havia falado desde que deixaram os limites da cidade. Ele dirigia os cavalos com foco experiente, seus olhos examinando a escura linha de árvores. "Você está com frio?" ele perguntou de repente, quebrando uma hora de silêncio. "Estou bem", Marta mentiu. Seus dentes estavam batendo. Silas parou a carroça. Ele não pediu permissão. Ele alcançou atrás do assento e pegou um pesado cobertor de lã, envolvendo-o agressivamente em suas pernas e ombros. Suas mãos eram grandes e ásperas, mas seu toque era surpreendentemente cuidadoso. "Não minta para mim, Marta", ele grunhiu. "Nas montanhas, mentiras matam você. Se você está com frio, você diz que está com frio. Se você está com fome, você diz que está com fome." "Estou com medo", ela deixou escapar. Silas olhou para ela, o luar pegando a cicatriz que descia por sua bochecha. "De mim?" "Não", Marta disse, surpresa ao descobrir que era verdade. "De todo o resto. E se eu não conseguir? Eu não sou uma pioneira, Silas. Eu sou uma balconista de loja. Eu sou pesada. Eu fico sem fôlego subindo as escadas." Silas riu. Um som baixo e seco. "Eu não te escolhi porque você pode correr rápido, Marta. Eu te escolhi porque você tem paciência. A montanha exige paciência." E quanto a ser pesada, ele olhou para os cavalos, então de volta para ela. "Um pinheiro magro quebra no vento. Uma árvore de carvalho segura o chão. Você é um carvalho, Marta. Você simplesmente ainda não percebeu." Eles acamparam aquela noite em uma pequena clareira a 8 km do sopé. Silas montou um abrigo de lona para ela perto do fogo, enquanto ele dormia debaixo da carroça com seu rifle sobre o peito. Marta ficou acordada, observando a luz do fogo dançar na lona. Ela percebeu algo estranho. Pela primeira vez em sua vida adulta, ela não estava com fome. Geralmente ela tinha que reprimir a tristeza, os insultos, a solidão. Mas esta noite, apesar do frio e do medo, ela se sentiu completa. Na manhã seguinte, o problema começou. Eles estavam navegando por uma curva estreita chamada Cotovelo do Diabo, quando Silas de repente puxou os cavalos. Ele se levantou na tábua da carroça, farejando o ar. "O que é isso?" Marta perguntou, agarrando o banco. "Quieta!" Silas sibilou. Ele pegou seu rifle, uma Winchester de repetição. Ele a engatilhou. "Estamos sendo seguidos", ele disse. "Lídia?" Marta perguntou. "Não, Lídia luta com palavras. Isso é outra coisa." Silas saltou da carroça. "Pegue as rédeas, Marta." Eu não consigo dirigir uma equipe desse tamanho." "Pegue-as", Silas rugiu. Marta agarrou as tiras grossas de couro. Os cavalos, sentindo a tensão, batiam os cascos nervosamente. Silas voltou pela trilha por onde eles tinham acabado de subir. Ele se ajoelhou na neve, examinando as pegadas. Ele se levantou, seu rosto sombrio. "3 cavaleiros", ele murmurou quando voltou para a carroça. "Cavalos ferrados, não índios, não locais." "Quem são eles?" "Homens que sabem sobre o ouro", Silas disse sombriamente. Ele subiu de volta, pegando as rédeas dela. "Achei que tinha coberto minhas pegadas melhor. Eles devem ter estado observando a cidade, esperando por mim para descer para suprimentos. Eles me viram sair com uma carroça. Eles sabem que sou lento." Ele olhou para Marta. Um lampejo de arrependimento cruzou seus olhos. "Eu te coloquei em perigo, Marta. Eu não deveria ter te trazido." Marta olhou para Winchester perto de seu joelho. Ela pensou na loja, nas viúvas zombeteiras, no quarto vazio atrás da padaria. "Você não me arrastou, Silas", ela disse firmemente. "Eu escolhi vir. Se houver problema, nós o enfrentamos." Silas a encarou por um longo segundo. Então ele assentiu. "Segure firme", ele disse. "Nós vamos sair da trilha, fora da trilha, para a floresta." "A carroça não consegue ultrapassar cavaleiros na estrada", Silas disse, direcionando os cavalos para um denso emaranhado de pinheiros.
Mas eu conheço um caminho de lenhador que corta o desfiladeiro. É íngreme, é gelado e é perigoso. Mas eles não nos seguirão lá. E se escorregarmos, então morremos juntos, Silas disse de forma prática. Mas nós não vamos morrer hoje. Eu te prometi uma cabana quente, Martha Higgins, e eu cumpro minhas promessas. Ele estalou o chicote. Os cavalos avançaram, atravessando a vegetação, deixando a segurança da estrada para trás. Enquanto a carroça quicava violentamente sobre raízes e rochas, Martha não gritou. Ela agarrou a lateral do assento com uma mão e o casaco de Silas com a outra, segurando-se para salvar a vida, enquanto eles mergulhavam no coração escuro da montanha. Atrás deles, na estrada, 3 homens em longos casacos de pó pararam seus cavalos, observando as trilhas da carroça desaparecerem no terreno mortal. Ele é louco, um homem cuspiu. Ele está indo para o desfiladeiro. O líder, um homem com um dente de prata e uma espingarda, sorriu. Deixe-o correr. A neve está chegando. Ele ficará preso, e então pegaremos o ouro e nos divertiremos com a senhora gorda. 22 de dezembro de 1884. O desfiladeiro era uma ferida na terra, um rasgo irregular através do granito, onde o sol mal tocava o chão mesmo ao meio-dia. Agora, sob o domínio de uma nevasca, era um inferno branco. O vento uivava como uma banshee, rasgando a cobertura de lona da carroça. A temperatura havia caído 20 de Celsius em 1 hora. Silas era um boneco de neve que ganhou vida, sua barba um bloco sólido de gelo, suas mãos envoltas em peles enquanto ele lutava com os cavalos. Aqui, firme, Bess, firme! Ele rugiu sobre o vento. O caminho era apenas mais largo que a carroça. À esquerda havia uma parede de rocha íngreme. À direita, uma queda para o abismo, onde um rio congelado jazia silencioso sob a neve. Martha se encolheu no banco, seus dentes batendo tão forte que sua mandíbula doía. Ela segurava a lanterna, embora sua luz fosse fraca contra o branco rodopiante. Cada solavanco da roda enviava um choque de terror por sua espinha. Crack! Não foi um tiro. Foi mais nítido como um chicote. O tirante dianteiro esquerdo, a grossa tira de couro conectando o cavalo guia à carroça, arrebentou. A perda repentina de tensão enviou a carroça guinando violentamente para a direita, em direção à beira do penhasco. A roda traseira escorregou sobre a borda, rangendo contra a rocha. A carroça tombou. Martha gritou, agarrando o trilho do assento. Silas jogou seu peso para a esquerda, puxando as rédeas para evitar que os cavalos fossem arrastados com eles. "Uou, fique!" Silas berrou. Os cavalos, em pânico e escorregando, fincaram seus cascos no gelo. A carroça gemeu, balançando no precipício. "Não se mexa!" Silas ordenou, sua voz tensa. Ele saltou para a neve no lado seguro. Ele olhou para o tirante quebrado. Havia sido cortado limpo no anel de metal. Sem essa conexão, os cavalos não podiam puxar a carroça para fora. Eles estavam presos, metade pendurados sobre uma queda de 30 metros. Silas pegou um pedaço sobressalente de corda da lateral, seus dedos desajeitados. Ele tentou amarrá-lo ao arreio, mas o couro estava congelado, rígido, e suas mãos, dormentes de horas de exposição, estavam desastradas. A corda escorregou. A carroça rangeu, deslizando mais 1 polegada em direção ao abismo. "Droga!" Silas praguejou, batendo o punho contra o flanco do cavalo. "Minhas mãos! Não consigo sentir os nós." Se eles não consertassem o tirante, eles teriam que soltar os cavalos e abandonar a carroça. Isso significava abandonar a comida, a munição e o abrigo. Nesta tempestade, isso era uma sentença de morte. "Silas!" Martha chamou. "Fique aí." "Não!" A voz de Martha era surpreendentemente alta. Ela jogou as peles de búfalo. O frio repentino a atingiu como um martelo. Mas ela não parou. Ela desceu da carroça inclinada, suas botas escorregando no gelo. "Volte, mulher. É muito perigoso." Martha o ignorou.
Ela enfiou a mão em seu bolso profundo e tirou o pequeno rolo de couro. Ela nunca ia a lugar nenhum sem seu kit de costura. Ela empurrou Silas para o lado. Me dê o tirante. É couro grosso. Marta, você precisa de uma morsa e uma sovela. Você não consegue. Eu disse me dê. Ela estalou. Silas, atordoado por seu tom, segurou as duas pontas quebradas da tira de couro. Marta não usava luvas. Ela não conseguia sentir a agulha com elas. Ela expôs suas mãos ao vento gelado. Seus dedos estavam rosados e carnudos, tremendo ligeiramente. Mas assim que ela tocou o couro, o tremor parou. Ela tirou sua sovela pesada e uma agulha de estofamento curva, enfiada com tripa encerada, a linha mais forte que ela possuía. Segure-o junto, ela ordenou a Silas. Silas apertou as pontas de couro congeladas. Marta enfiou a sovela pela pele resistente. Levou todo o seu peso. Furo, então a agulha. Puxar. O vento mordia sua pele exposta. Seus dedos começaram a ficar brancos, então azuis. Ela não parou. Ela pensou nos insultos na loja. Ela pensou nas botas rasgadas. Ela pensou na fita verde no chão. Furo, puxar, laço, trava. Ela trabalhou com uma velocidade nascida do desespero. Ela criou um ponto de caixa duplo, tecendo a linha para frente e para trás até que o couro estivesse fundido. Está te machucando. Silas sussurrou, observando suas mãos. Seus nós dos dedos estavam sangrando onde o couro congelado os havia raspado em carne viva. Quase pronto, Marta ofegou. O frio a estava deixando tonta. Ela amarrou o nó e mordeu a linha. Vá. Silas não discutiu. Ele verificou a tira. Estava sólida como ferro. Ele saltou para o assento. Entre! Ele puxou Marta para cima ao seu lado. Ela estava tremendo incontrolavelmente agora. Suas mãos se curvaram em garras congeladas. Ha! Silas estalou o chicote. Os cavalos avançaram. A tira de couro esticou-se. Marta prendeu a respiração. Segure, por favor, segure. O ponto aguentou. A carroça avançou. A roda traseira rangendo contra a beira do penhasco antes de voltar para a trilha. Eles a arrastaram 9 metros, então 18, até chegarem a um alargamento no caminho, abrigado por uma enorme saliência de rocha. Silas parou a carroça. Ele não verificou os cavalos primeiro. Ele agarrou as mãos de Marta. Elas estavam geladas, azuis nas pontas. Você tola. Ele respirou, sua voz tremendo. Você linda tola. Ele desabotoou seu casaco massivo de pele de lobo. O calor irradiando de seu corpo era intenso. Ele puxou as mãos de Marta para dentro de seu casaco, pressionando-as diretamente contra sua camisa de flanela quente bem sobre seu coração. Você nos salvou, ele disse olhando em seus olhos. A aspereza havia desaparecido de seu rosto. Eu sou o homem da montanha. Eu sou o suposto a salvar você. Você guia os cavalos. Marta tagarelou, encostando a cabeça em seu peito. Eu apenas remendo os rasgos. Silas a envolveu em seus braços, enterrando o rosto em seus cabelos. Pela primeira vez em 10 anos, a fera da montanha não se sentiu sozinha. Ele percebeu que Lídia Aprendiz e a cidade haviam se enganado sobre tudo. Força não era sobre músculos ou ouro. Força era a mão sangrando em uma nevasca, costurando uma vida de volta. Eu nunca mais deixarei você sentir frio. Silas jurou na escuridão. Mas o vento carregava um som que não era a tempestade. Era o fraco estalo rítmico de um tiro ecoando pelo desfiladeiro. Os caçadores haviam encontrado a trilha. 24 de dezembro de 1884, véspera de Natal. Eles chegaram à cabana em High Ridge, assim que o sol começou a sangrar sobre o horizonte, pintando a neve em tons violentos de laranja e roxo. A cabana de Silas não era um barraco. Era uma fortaleza construída com toras massivas encostadas em uma face de penhasco íngreme.
Ela comandava uma vista da única trilha até a montanha. Tinha pesadas venezianas e uma sólida porta de carvalho barrada com ferro. Para dentro, Silas ordenou, seus olhos vasculhando a linha de árvores abaixo. Eles estão perto, talvez uma hora atrás. Marta se apressou para dentro. A cabana estava congelando, cheirando a pinho e poeira velha. Mas estava segura. Ela imediatamente foi para a lareira, encontrando o graveto que Silas havia deixado meses atrás, e acendeu um fósforo. Silas não ajudou com as tarefas domésticas. Ele estava em modo de guerra. Ele arrastou uma pesada caixa pelo chão e a chutou para abrir. Estava cheia de munição. Ele começou a carregar rifles, 3 deles, e alinhá-los contra as bordas das janelas. Silas, Marta disse, parada perto do fogo crescente. Quem são eles realmente? Silas fez uma pausa, empurrando um cartucho em uma Winchester. Ele olhou para ela, seu rosto cansado. O líder deles é um homem chamado Vance Cordell, Silas disse. Anos atrás, nós garimpamos juntos. Nós encontramos uma veia. Vance queria fazer mineração a céu aberto, arruinar a montanha, envenenar a água. Eu queria garimpar devagar. Ele tentou me matar enquanto eu dormia. Silas tocou a cicatriz em seu rosto. Ele errou. Eu não. Eu o deixei para morrer. Tomei a reivindicação e comprei esta terra. Pensei que o inverno o levou. Eu estava errado. Ele quer o ouro, Marta disse. Ele quer minha vida, Silas corrigiu. O ouro é apenas um bônus. Ele caminhou até ela, pegando seu rosto em suas mãos. Marta, se eles arrombarem a porta, há uma porta de alçapão sob o tapete. Ela leva a um porão de raiz. Você se esconde. Você não sai até que esteja quieto. Eu não vou me esconder em um buraco enquanto você morre. Marta disse, sua voz firme. Isso não é costura, Marta. Isso é matar. Então me mostre como carregar. Silas a encarou. A mulher assustada da loja geral havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher forjada no gelo do cânion. Ele assentiu lentamente. Tudo bem, observe bem. 1 hora depois, o primeiro tiro ressoou. Ele quebrou o silêncio da montanha, estilhaçando a madeira da veneziana da janela. Silas estava instantaneamente retribuindo o fogo. O estrondo de seu rifle ensurdecedor no pequeno espaço. 3 deles! Silas gritou, abaixando-se enquanto uma bala zumbia perto de sua orelha. Eles estão atrás dos pedregulhos na linha do cume. Marta sentou-se no chão debaixo da janela, cercada por caixas de cartuchos. Suas mãos, enfaixadas devido à queimadura por frio, moviam-se com precisão mecânica. Ela pegou a arma vazia que Silas lhe entregou, ejetou os cartuchos vazios e enfiou novas balas com o polegar. Clique, clique, clique. Ela entregou o rifle carregado para cima, pegou o vazio para baixo. Eles caíram em um ritmo, a remendadora e o guerreiro. Por 2 horas, o cerco se manteve. Os bandidos não podiam avançar pela neve aberta sem serem abatidos, e Silas não podia sair da cabana sem ser exposto. Eles estão suprimidos, Silas gritou. Cordell está encurralado. Mas então o cheiro os atingiu. Fumaça. Eles não estão atirando. Marta tossiu, acenando com a mão. Silas arriscou um olhar pela fresta da veneziana. Seu rosto empalideceu. Eles não estão mais tentando nos atirar, ele disse sombriamente. Eles estão nos queimando. Um dos bandidos havia conseguido circular para o lado cego da cabana, o lado contra o penhasco onde não havia janelas. Ele estava amontoando arbustos e pinho-breu contra as toras. O calor começou a subir. A fumaça ondulou sob o batente da porta. Temos que sair, Silas disse tossindo. Se ficarmos, assamos. Se sairmos, eles nos atiram, Marta disse. Silas olhou para suas botas, as botas que ela havia remendado. Então ele olhou para o pesado fogão de ferro no canto. Não nós dois, Silas disse. Eu? Não, ouça-me. Silas agarrou seus ombros. Eu vou chutar a porta e atacar. Eu atrairei o fogo deles.
Enquanto eles estiverem olhando para mim, você corre para os cavalos. Você cavalga pela trilha do lenhador. Não pare por nada. Eu não vou te deixar. Marta gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto manchado de fuligem. Você tem que, porque se você morrer, Marta, então eu consertei minha vida para nada. Ele a beijou. Foi um beijo de desespero, de pólvora e fumaça. Então ele se virou para a porta. Ele pegou 2 rifles. Ele respirou fundo. Ele levantou a pesada barra de ferro. Silas, espere! Marta gritou. Ela estava olhando para a parede dos fundos da cabana. As toras. O calafetamento. O quê? O musgo? Marta apontou para as lacunas entre as toras na parede dos fundos. É musgo seco e argila. É velho. Eu posso cavar para fora. Por quê? Por quê? Marta disse, seus olhos arregalados com um plano. É aí que está o fogo. O homem acendendo-o. Ele está bem do outro lado daquela parede. Ele pensa que está seguro porque não há janela. Silas entendeu instantaneamente. Ele largou os rifles e pegou um pé de cabra pesado do canto. Qual tora? Aqui. Marta apontou para um ponto na altura da cintura onde a fumaça estava vazando mais espessa. Silas balançou o pé de cabra. Tum! A argila seca rachou. Tum! Um pedaço de calafetamento caiu, revelando a casca áspera da tora exterior e uma fresta de luz do dia, e as costas do casaco de um homem a poucos centímetros de distância. O bandido estava bem ali, empilhando madeira, completamente inconsciente de que a parede atrás dele estava sendo violada. Silas não usou uma arma. O buraco era muito pequeno para mirar corretamente. Ele olhou para Marta. A chaleira, ele latiu. No fogão, uma panela de água estava fervendo para o café. Estava escaldante. Marta pegou a alça com um pano grosso. Ela não hesitou. Ela se moveu com a pesadez que a cidade zombava, mas aqui era poder. Ela balançou a pesada panela de ferro em direção ao pequeno buraco que Silas havia feito. Afaste-se. Ela espirrou a água fervente pela fresta. Um grito de agonia irrompeu do outro lado da parede. Era um som animal bruto. O bandido, escaldado e chocado, tropeçou para trás, escorregando no gelo. Agora Silas rugiu. Ele chutou a porta da frente. Vance Cordell e o segundo bandido estavam esperando, rifles levantados, esperando que um homem desesperado corresse para suas balas. Eles não esperavam um grito de trás da cabana. Suas cabeças viraram por uma fração de segundo, distraídos pela agonia de seu camarada. Esse segundo foi tudo o que Silas precisou. Ele pisou na porta, a Winchester erguida. Bang, bang, 2 tiros, limpos e verdadeiros. Vance Cordell largou sua espingarda, agarrando seu peito, caindo de bruços na neve. O segundo homem levantou as mãos, largando sua arma e correndo para a linha de árvores, fugindo para salvar sua vida. Silas ficou na porta, o peito arfando, fumaça ondulando ao seu redor. Ele esperou. Nada se moveu. Ele voltou para a cabana. Marta estava parada ali segurando a chaleira vazia, seu rosto manchado de fuligem e lágrimas. O fogo contra a parede dos fundos estava crepitando, mas sem o bandido alimentando-o. Estava diminuindo na neve. Silas caminhou até ela. Ele pegou a chaleira de sua mão e a colocou no chão. Você não fugiu, ele disse. Eu te disse, Marta sussurrou, apoiando-se na mesa para suportar seu peso. Eu não fujo. Eu mantenho minha posição. Silas caiu de joelhos, não por ferimento, mas por alívio. Ele a envolveu pela cintura, enterrando o rosto em seu avental. Feliz Natal, Marta, ele soluçou. Feliz Natal, Silas, ela respondeu, repousando a mão em sua cabeça. Eles haviam sobrevivido ao cerco, mas a história não havia terminado. O ouro ainda estava no chão e a cidade de Big Timber estava esperando para ver se eles estavam mortos. Abril de 1885. As neves de Big Timber não derreteram graciosamente. Elas desabaram em um mar de lama marrom agitada. As estradas se tornaram rios
e a cidade cheirava a lã molhada e esterco de cavalo. Foi uma estação miserável para todos, exceto para o casal descendo do cume alto. Fazia 4 meses desde que Silas McCrae e Martha Higgins haviam desaparecido na nevasca. A cidade, há muito tempo, os havia dado como mortos. Lídia Aprendiz havia dito a quem quisesse ouvir que a tola gorda indubitavelmente havia morrido congelada, e a fera selvagem provavelmente havia se mudado para melhores campos de caça. Então, quando a carroça apareceu na beira da cidade, o silêncio caiu sobre a Main Street mais uma vez. Mas não era a carroça surrada com cobertura de lona que havia fugido para as montanhas. Era uma nova Concord Coach, pintada de um vermelho brilhante, puxada por 4 Morgans saudáveis e alimentados com grãos. Silas sentou-se nas rédeas. Ele havia raspado sua barba rebelde até um cavanhaque arrumado e formidável. Ele usava um terno de lã cinza carvão escuro que se ajustava perfeitamente à sua estrutura massiva, provavelmente feito sob medida pela mulher sentada ao seu lado, e Martha. Um suspiro percorreu os curiosos na varanda do salão. Martha Higgins não havia milagrosamente se tornado magra. Ela ainda era a mulher grande e macia que ocupava espaço, mas ela carregava aquele espaço de forma diferente agora. Ela sentava com uma espinha de aço. Ela usava uma capa de viagem verde floresta profunda, forrada com a mesma seda que Silas lhe comprara, e um chapéu adornado com pele de raposa. Ela parecia uma rainha inspecionando seu reino. Eles não pararam no hotel. Eles não pararam no banco. Eles pararam direto na Mercantile Geral de Holloway. A loja havia passado por tempos difíceis. O Sr. Holloway havia feito apostas de crédito ruins durante o inverno rigoroso e as prateleiras estavam semi-vazias. Lídia estava lá dentro, como de costume, repreendendo o lojista sobre a falta de renda importada. É inaceitável, Sr. Holloway. Lídia estava dizendo, batendo sua sombrinha no chão. Se o senhor não pode estocar mercadorias decentes, talvez devêssemos encontrar um comerciante que possa. O sino tocou. Silas segurou a porta aberta. Martha entrou primeiro. Lídia se virou, sua boca aberta. Você está viva. Boa tarde, senhora aprendiz, Martha disse. Sua voz não era mais um sussurro. Era calma, ressonante e totalmente indiferente ao choque de Lídia. Eu acredito que você está em minha luz. Lídia se irritou, seu rosto corando de rosa. Bem, suponho que milagres acontecem, embora eu veja que o montanhês não fez muito por sua figura, Martha. Ainda comendo bem, presumo? A velha Martha teria desmoronado. A nova Martha sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Eu como muito bem, obrigada, Martha disse. Meu marido garante isso. Marido, Lídia engasgou. Silas se aproximou de Martha. Ele colocou uma mão pesada em seu ombro, um gesto de posse e orgulho. Casados pelo juiz itinerante e Helena 3 semanas atrás. E paramos no escritório de ensaio no caminho. Silas enfiou a mão no bolso do casaco. Ele não tirou uma pepita desta vez. Ele tirou um rascunho de banco, um cheque certificado do banco Wells Fargo. Ele o bateu no balcão na frente de um Sr. Holloway trêmulo. Sr. Holloway, Silas resmungou, eu ouço que você está atrasado em sua hipoteca. Bem, o inverno foi duro, Sr. McCrae. Holloway gaguejou. Foi, Silas concordou. Eu estou procurando comprar tudo, edifício, estoque e a terra debaixo dele. Os olhos de Holloway saltaram com o número no cheque. Era o suficiente para se aposentar em São Francisco e viver como um rei. Feito. Holloway guinchou. É seu. Silas se virou para a sala. Os fofoqueiros, os pessimistas, as pessoas que haviam rido do urso e do porco, todos estavam observando. Esta loja não pertence a mim, Silas anunciou, sua voz ecoando nas vigas. Ela pertence à senhora McCrae. Ele se virou para Martha. É sua, Martha. Gerencie-a como quiser. Estoque o que quiser e deixe entrar quem quiser.
Marta caminhou para trás do balcão. Era o mesmo balcão atrás do qual ela havia se escondido por 10 anos, mas agora ela o possuía. Ela passou a mão pela madeira. Ela olhou para Lídia aprendiz. Lídia. Marta disse agradavelmente. Sim, Marta. Lídia sorriu nervosamente, sentindo a mudança de poder. Eu estava apenas dizendo. Eu preciso de um pouco de renda. Nós não vamos estocar renda por um tempo. Marta interrompeu. Nós vamos focar em ferramentas, botas quentes, boa lã, coisas que sobrevivem, coisas que têm valor. Ela se inclinou para a frente. E eu temo que seu crédito não seja mais bom aqui, Lídia. Você terá que pagar em dinheiro. Ou talvez você possa remendar alguns sacos nos fundos para quitar sua conta. A sala explodiu em uma risada baixa. Não para Marta, para Lídia. Lídia, aprendiz, ficou roxa. Ela juntou suas saias, olhou furiosamente para Silas e saiu furiosa da loja, o sino tilintando zombeteiramente atrás dela. Ela sabia, e todos sabiam, que seu reinado como a rainha de Big Timber havia terminado. Mais tarde naquela noite, depois que a loja foi fechada e o sinal de fechado virado, Silas e Marta sentaram-se na sala dos fundos perto do fogão a lenha. Silas estava desamarrando suas botas, novas, resistentes e caras, mas ele parou. Ele olhou para o par velho sentado no canto, aqueles com a costura preta grossa e feia na ponta. Ele se recusara a jogá-los fora. Você sabe, Silas disse, servindo 2 xícaras de café. Eles me perguntaram no banco quanto ouro restava na mina. O que você lhes disse? Marta perguntou, costurando uma bainha em uma nova cortina para a janela. Eu lhes disse que a mina está vazia, Silas disse. Marta parou de costurar. Está? Silas sorriu. Foi um sorriso raro e genuíno que enrugou os cantos de seus olhos escuros. Não, há o suficiente lá embaixo para comprar o estado, mas eu explodi a entrada. Desabei o túnel com dinamite ontem de manhã. Marta olhou para ele. Silas, isso foram milhões. Por quê? Silas se levantou e caminhou até ela. Ele se ajoelhou exatamente como havia feito na dança e pegou suas mãos calejadas e capazes nas suas. Porque o ouro trouxe lobos como Vance Cordell, ele disse suavemente. Trouxe pessoas que queriam cortar minha garganta. Isso me tornou duro. Isso me tornou frio. Ele beijou suas palmas. Eu te encontrei, Marta. Eu encontrei a mulher que poderia costurar uma bota rasgada e salvar a vida de um homem congelado. Eu encontrei a mulher que ficou na frente de uma espingarda por mim. Essa é a única fortuna que preciso guardar agora. Eu não quero que o mundo nos olhe por dinheiro. Eu quero que eles nos olhem e se perguntem por que somos tão diabolicamente felizes. Marta tocou sua bochecha, a cicatriz áspera sob seu polegar. Você é um homem tolo, Silas McCray. Eu sou um homem casado, Martha McCray, ele rebateu, e minhas botas estão consertadas. Do lado de fora, a chuva da primavera lavou a última neve suja, limpando a lama das ruas de Big Timber. Mas dentro da loja, o fogo estava quente, o café estava quente, e o homem da montanha e a remendadora sentaram-se em silêncio confortável, unidos por um ponto que nunca quebraria. E essa, meus amigos, é a lenda de Silas e Marta. Em um mundo que valorizava o brilho superficial do ouro e da seda, eles encontraram valor nas coisas que realmente duram. Lealdade, coragem e a capacidade de consertar o que está quebrado. Silas McCray desistiu de uma mina de ouro para manter sua esposa segura, provando que o homem mais rico do cemitério ainda é apenas um cadáver. Mas um homem com uma verdadeira parceira vive para sempre. Se você gostou desta história de justiça de fronteira e verdadeiro romance, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que o amor verdadeiro vê a alma, não o tamanho. E se você ainda não o fez, inscreva-se e toque o sino para nunca perder uma história do Velho Oeste.
Até a próxima, mantenha sua pólvora seca e suas botas remendadas.